Nós vamos seguir nesse tema, falando ainda sobre as eleições de segunda-feira no Congresso Nacional. Temos como convidada agora a deputada federal Carla Zambelli, que participa conosco a partir de agora. Seja bem-vinda, deputada. Boa noite. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite. Muito boa noite a todos os ouvintes e a vocês também aí no estúdio. Deputada, nos últimos dias, o candidato que se opõe a Arthur Lira, o candidato que é defendido pelo grupo de Rodrigo Maia e tem o apoio da oposição também, o deputado Baleia Rossi, começou a se queixar do que seria uma interferência do presidente Jair Bolsonaro nessas eleições do Congresso Nacional. Pergunto à senhora, existe essa interferência? Não existe uma interferência. Eu acho que o governo Bolsonaro, o presidente, pode ter uma preferência pessoal, mas interferência, não, isso não está acontecendo, Vitor. E se houvesse, seria um problema, deputada? Por que essa queixa do deputado Baleia Rossi? É interessante, né? Porque quando o PSL lá atrás, em 2019, deu preferência para o Rodrigo Maia, né? E houve um apoio público e uma abertura de braços, né? Para o Rodrigo Maia lá no Palácio do Planalto, ele não reclamou de interferência, né? Agora, quando existe uma preferência do presidente por outra pessoa, aí eles reclamam de interferência porque, na verdade, ele está perdendo votos. Existe uma questão, Vitor, que é interessante, que eu acredito que o presidente Rodrigo Maia, o próprio Baleia Rossi, apostavam as suas fichas no fato de que o presidente talvez estivesse, de alguma maneira, desmerecido pelo Congresso e que alguém apoiado pelo presidente ou que o presidente tivesse preferência perdesse. Eu acho que, na verdade, eles tinham até esperança nisso. E, de repente, quando a gente vê o Arthur Lira despontar e muita gente já fala da eleição dele como certa, mas é claro que só acaba quando o juiz apita, né? Mas muita gente aqui em Brasília fala que já está definida a eleição. E aí, então, você vê um excesso de raiva aí por parte do Rodrigo Maia e do candidato dele, que é o Baleia Rossi. Deputada, quem lhe faz a próxima pergunta agora é José Maria Trindade. Diga, Zé. Pois é, deputada, muito boa noite. Deputada, eu participei hoje de várias conversas e inclusive de um almoço com parlamentares e tal, e todo mundo dizendo isso mesmo, né? O debate era se haveria ou não o segundo turno, muita gente dizendo que ele terá mais de 300 votos, 280, talvez 300 votos, aí eu já acho um certo exagero. Mas, enfim, eu queria saber o seguinte, há alguma aliança, a senhora foi num encontro com o presidente Bolsonaro e o grupo do PSL, há algum comprometimento? Se fala em reforma ministerial, agasalhamento de integrantes do Centrão, há alguma promessa? Como é que foi esse acordo? Não, Zé Maria, não há. Não há, e o presidente já falou várias vezes que ele não vai mudar. Os ministérios não haverá reforma ministerial nesse sentido de tentar agasalhar ninguém do centro. O que houve, eu acho, desde o começo do governo até agora, foi um apaziguamento, né? E a gente precisa parar de duelar. Ontem o Arthur Lira, e vocês acabaram de repassar a entrevista de ontem, que acho que ele foi muito feliz, em dizer que tem que parar a guerra de braço, né? Eu acho que isso sim há não uma aliança, mas um cessar-fogo, né? E isso é muito importante, não para o governo. Parece que travou um pouquinho ali a conexão com a deputada Carla Zambelli. Estamos aqui tratando das eleições de segunda-feira às mesas diretoras do Congresso Nacional. Teremos eleições tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado e, claro, com uma cobertura completa aqui em Os Pingos nos Is, na noite de segunda-feira, dia 1º de fevereiro, com a presença, inclusive, do nosso querido José Maria Trindade lá no Congresso em Brasília. Agora sim, deputada, retomamos contato. Pode prosseguir, por favor. Desculpa. Então, o que há, na verdade, é um cessar-fogo, e esse cessar-fogo é super importante para a gente, Zé Maria, não para o governo Bolsonaro, nem para a direita do Congresso, nem para o centro do Congresso, ou para a esquerda, mas para o Brasil. A gente passou um ano duelando Congresso versus Executivo, às vezes até o próprio STF, que tirou os poderes do presidente em atuar na pandemia, e isso só fez mal para o Brasil, só fez mal para os brasileiros. Eu acho que esse cessar-fogo é mais do que importante, mas não há nenhuma aliança e nenhuma promessa de nada. O que há é uma simples conversa, eu acho. Acho que o presidente, quando ele falou ontem, se Deus quiser,
o Arthur Lira vai ser eleito, aquele, se Deus quiser, a gente vai parar de duelar, sabe? Porque a gente queria ter tido isso com o Rodrigo Maia, né, em 2019, acho que se começou com a bandeira branca, e o Rodrigo Maia não se aguentou, né, começou a tentar enfrentar o presidente, até que eclodiu aí até, diria, rompimento dos dois. E a gente espera que isso não aconteça, que a gente possa ter bom diálogo entre o governo e o próximo presidente Arthur Lira. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Deputada, eu gosto desses cálculos aí, porque a gente tem que apostar, né? Não dá para fazer cálculos tão precisos. Quais seriam os números que você daria hoje como resultado da disputa pela presidência? Augusto, ontem tinha no Estadão, a Adriana do Estadão está fazendo uma contagem, ontem estava com 221 votos declarados dos deputados para o Arthur Lira. E eu converso com muitos deputados que não declararam. Eu conheço 4 deputados que não declararam. Se eu conheço 4 e eu não sou uma pessoa tão, assim, de fácil acesso a todos os deputados, eu chutaria aí que a gente já tem uns 280 votos, que são os 257, mais alguns de sobra. Então, eu acho que nem deve haver segundo turno. Mas há quem realmente chute lá em cima, como disse Zé Maria Trindade, 300 e poucos votos. Teve até deputado falando assim, não, isso vai ser votação de PEC. Falaram assim para mim, não sei se falaram isso para você também, Zé Maria. Então, eu acho que a gente já tem mais do que a maioria. E eu diria que vai ser uma vitória muito bonita. Uma vitória, inclusive, para mostrar para o Rodrigo Maia que aquele Rodrigo Maia lá do começo, que teve uma vitória interessantíssima em 2019, que poderia ter feito um excelente mandato, sai pelas portas dos fundos, literalmente, nessa nova eleição. Próxima pergunta é de Guilherme Fiuza. Diga, Fiuza. Deputada, o deputado Arthur Lira deu uma entrevista bem enfática à Jovem Pan, né? Ele fez algumas observações sobre a gestão do deputado Rodrigo Maia, e ele dá a entender claramente que, na opinião dele, o deputado presidente Rodrigo Maia sequestrou pautas do país. Ele cita expressamente a reforma administrativa. A senhora concorda com esse diagnóstico? Como é que a senhora vê esse quadro sobre o qual o deputado Arthur Lira foi muito enfático? Oi, Fiuza. Eu também concordo com o Arthur Lira. Essa estocagem de projetos que o Rodrigo Maia fez foi vergonhosa. Ele tentou fazer isso para tentar descredibilizar o governo e atrasar o país, para tentar fazer com que o governo Bolsonaro tivesse menos aceitação na população. E, na verdade, ele não mexeu com a popularidade do presidente, ele só mexeu com o crescimento do país e a falta de geração de empregos e o futuro do Brasil no que tanja o nosso financeiro, a nossa guerra fiscal. Então, não só houve essa estocagem de projetos que o Arthur Lira disse que vai fazer o contrário, né? Então ele vai tirar da gaveta os projetos tributária e administrativa que são super importantes. Você vê a CMO, né, que não foi instalada, uma série de coisas importantes para o país não foram instaladas. E uma coisa que eu achei muito interessante foi também ele falar 2 pontos. Um, sobre os 40 mil projetos que existem na Câmara e que ninguém tem coragem de desovar isso. Ele fala em desovar e a gente vê o que é interessante, fazer grupos de trabalho para a gente poder tentar seguir com essas pautas. E o segundo ponto, que eu acho que, pelo menos o meu público, lá da época do Nas Ruas contra a Corrupção, e que vocês acompanharam sempre, o Augusto, desde 2011, que é a questão dessas reuniões de colégio de líderes serem na terça-feira para decidir o futuro do Brasil em algumas horas, sendo que eles já estão sabendo o que vai ser votado desde a semana anterior. Olha que bacana que vai ser, Fiuza, se a gente conseguir fazer essas reuniões, como propôs o Arthur Lira, nas quintas-feiras, para a gente saber o que vai ser votado na semana seguinte, vocês da imprensa poderem estudar os assuntos, ver o que existe de jabuti, ver o que existe de coisa positiva, negativa, colocar o tema em discussão para a população e a gente poder discutir com a população, nós deputados, antes de votarmos. Porque a coisa mais ruim que existe para um deputado é você chegar no plenário e descobrir aquela matéria no plenário e não ter tempo de estudar. Olha que coisa horrorosa, a gente tem que, às vezes, votar só conforme a orientação do partido. Eu ainda tenho a orientação do governo que é excelente, né? Conto com a orientação do governo. Mas o legal mesmo é a gente poder estudar cada projeto que vai ser votado na semana. E com o Arthur Lira a gente vai ter essa tranquilidade. Eu acho que vai dar mais estabilidade para o Brasil, mais tranquilidade para a imprensa, para o povo brasileiro.
e podemos trabalhar com mais assertividade também. Deputada, em um determinado momento dessa eleição na Câmara, alguns deputados da base do presidente Bolsonaro, talvez a senhora esteja incluída nesse grupo, a senhora pode nos dizer, chegaram a defender o nome da ministra Tereza Cristina para a presidência da Câmara. Ela é deputada, está agora à frente do Ministério da Agricultura, mas poderia então retornar ao cargo de deputada para concorrer à presidência da Câmara. A senhora acha que seria um bom nome da ministra Tereza Cristina, que agradaria tanto aos partidos de centro, afinal ela é do DEM, como ao presidente Jair Bolsonaro, afinal uma pessoa próxima a ele, seria um bom nome? E por que não foi adiante essa negociação? Vitor, eu gosto muito da ministra, cheguei a brincar com a ministra, nossa presidente, ela, não, Carlinha, vamos ver, tal, então ela sempre foi muito transparente em tratar isso com a gente, a Bia chegou até a falar publicamente sobre isso, a gente teve tranquilidade para tratar desse assunto, então quer dizer, tanto não houve interferência do presidente, que nós bolsonaristas tivemos a tranquilidade de poder tratar desse assunto entre nós. É claro que a gente pensou no nome dela, porque olha só, Vitor, seria uma pessoa que muita gente respeita na direita, no centro, tem o apoio da FPA, né, tanto é que ela foi indicada para ser ministra, e tem o simbolismo de ser a primeira ministra, a primeira presidente seria, né, poderia ser a primeira presidente mulher. Mas o nome do Arthur Lira foi crescendo de tal forma, ele foi construindo essa base de tal forma, e o interessante do Arthur Lira são dois pontos. Um, que ele conversa com todos os deputados, ele não é aquele deputado, e acho que não vai ser o presidente de conversar só com liderança. Eu acho que todos os deputados têm... Travou ali mais uma vez a conexão, mas para você que chega agora, estamos ouvindo então a deputada federal Carla Zambelli, ela que é do PSL de São Paulo e estava nos falando aí sobre a movimentação para que fosse levada a candidatura da ministra Tereza Cristina, eventualmente à presidência da Câmara dos Deputados. Ela falava sobre isso, agora sim, voltou ao contato, pode concluir, deputada. Mil perdões, eu estou com um não perturbar, mas eu não sei o que acontece que está parando quando alguém me liga. Desculpa Tudo mesmo. bem. Então, assim, tem o ponto de que seria o simbolismo da mulher, etc. Mas eu vou dizer uma coisa, acho que o Bolsonaro gosta tanto da ministra que ele não liberou ela não, disse que ela tem um papel importantíssimo na agricultura, abriu o nosso país para outros países, né, abriu o nosso comércio, tem um trânsito incrível na área que ela está, da agricultura, e está fazendo um trabalho excelente no Ministério. E, ao mesmo tempo, o Lira foi construindo o caminho dele, né, porque, como eu estava dizendo, ele não conversa só com líderes, ele conversa com deputados também. E ele foi fazendo essa campanha de uma forma que ele tem duas coisas boas, isso de conversar com os deputados, e o outro ponto interessante e positivo do Arthur Lira, que todo mundo comenta, é que ele tem palavra, né? E eu acho que o que a gente mais está precisando na Câmara de Deputados hoje é da palavra de uma pessoa. Eu estou apostando nisso, estou confiando nisso, de que o Arthur vai ter palavra, e eu acho que ele foi construindo isso com todos os deputados com quem ele conversou. E eu vejo isso de uma maneira muito positiva, muito interessante para o país. Então ele foi cativando mesmo os deputados, e a gente, né, deputados bolsonaristas e até o nosso público. No começo, quando eu falava do Arthur Lira na minha rede social, a minha rede social trazia o nome da ministra Tereza Cristina, por exemplo, até o ministro Fábio Faria foi cogitado na minha rede social, assim, a gente pescava muitos comentários desse tipo. E hoje não, hoje o público está aceitando muito bem o nome do Arthur Lira, justamente por isso, por conta das diversas manifestações contundentes dele, de rechaçar essa política anterior e de prometer fazer uma nova política séria, com mais transparência, sabe, mais conversa, mais diálogo, quando ele fala, por exemplo, de reforma tributária, com mais simplicidade, né, simplificação, desburocratização. Eu acho que tudo isso as pessoas têm sentido bastante congruência nas atitudes dele. E aí o nome dele foi crescendo e, naturalmente, o nome da ministra Tereza Cristina foi sendo colocado de lado. Não foi nada brutal, nem nada assim, de uma hora para outra, sabe? Foi realmente trabalhado no pouco a pouco pelo próprio Arthur Lira. Para fecharmos, Zé Maria, mais uma pergunta. Pois é, eu trago uma informação muito importante aqui. Eu fiquei sabendo hoje que o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, surtou e decidiu abrir o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí que os líderes foram lá, fontes me disseram que vários líderes conversaram com ele, seguraram, não faça isso, não faça isso, e ele recuou, né? Mas deixou ali a possibilidade, dizendo que se ele cismar, ele vai
a abrir o processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Deputada, a senhora ficou sabendo desse episódio, desse surto do presidente Rodrigo Maia, que saía há 3 dias, né, de deixar o cargo, e se ele tomar essa decisão, o que acontecerá no plenário? Zé, eu fiquei sabendo por você agora, e não acho difícil que seja verdade, não. E sabe o que me lembrou na hora que você falou, Zé? Eu acho que você vai lembrar desse acontecimento. Lembra quando o Cunha foi cassado e aí o Valdir Maranhão assumiu a presidência e, num ato de loucura, ele tentou cancelar o impeachment da Dilma Rousseff? Vocês lembram disso? Acho que o Augusto vai lembrar, você também. É o mesmo, né? É o mesmo ato impensado e psicopático, né? Chega a ser um ato psicopático. O Rodrigo, eu acho que ele tá, coitado, dá um pouco de pena até, porque ele está passando por uma fase de desapego do poder. Ele está 3 dias de deixar um cargo no qual ele está há 4 anos e meio, e que todos os outros ex-presidentes ficaram 2 anos, né? Houve Temer talvez tenha ficado mais tempo, mas assim, as pessoas, os grandes ditadores da história têm dificuldade de desapegar do poder. Eu acho que o Rodrigo Maia está naquele surto de ódio mesmo, sabe? É o que você falou, surta, né? A pessoa surta quando vai deixar o poder. Eu acho que ele está começando a pensar que ele não vai ter mais jatinho da FAB para poder andar com pessoas dentro do avião, né? Ele deve estar surtando também de pensar que ele pode ou ter que tirar dinheiro da carteira para poder alugar um jatinho, ou vai ter que pegar avião de carreira, ou ele vai ter que reinventar a história dele, vai ter que morar em Brasília para não ter que sair mais na rua, mas a verdade é, o Rodrigo Maia não consegue mais sair na rua. Então, eu acho que ele começa a ter essas loucuras, e que se perguntou o que pode acontecer. Olha, não tem clima nenhum para impeachment, né? Eu acompanhei o impeachment da Dilma Rousseff em 2011, quando a gente lançou o movimento nas ruas, nem o movimento nas ruas pedia fora Dilma. A gente ficou de 2011 até 2015 para pedir o impeachment da Dilma. Quer dizer, houve um tremendo desgaste, né? Porque o processo de impeachment é um processo de construção. Não existe assim, deu na minha telha, agora eu vou abrir um processo de impeachment, né? Para o Cunha aceitar o impeachment, foram 10 meses entre o pedido de impeachment e a aceitação dele em 4 de dezembro de 2015. E depois para nós sair mais 5 meses. Então, assim, tudo tem que ser construído de uma forma mais pacífica, mais tranquila e com fortes argumentos, né? A Dilma precisou ter 2 anos de contas não aprovadas no TCU para que o impeachment dela fosse acolhido. Então, olha a diferença, né? Olha a discrepância entre o impeachment que acabou de acontecer, né, há alguns anos, e a cabeça de uma pessoa que está com dificuldades de desapego ao poder. Mas é o que eu falei, eu não chego tanto a ter pena, porque eu não vejo a hora dele sair, mas é digno de pena. Acho que a deputada já estava concluindo a fala dela, alguém mais deve ter telefonado, como ela mesma explicou, a ligação está travando quando alguém telefona, mas se a gente tiver tempo, a gente ainda consegue se despedir da deputada, a gente já estava mesmo prestes a encerrar nossa conversa, só para... voltou. Então vai dar tempo da gente agradecer mais uma vez a deputada Carla Zambelli, que esteve conosco. Obrigado, bom final de semana, deputada. Obrigada, Vitor, um abraço ao Augusto, Fiuza, Zé Maria, um grande abraço para vocês e parabéns pelo jornalismo de vocês mais uma vez. Obrigado. Agora são 6 horas e 57 minutos.